Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O senhor está no portal Pensar Direito. O portal Pensar Direito engloba vários blogs e sites. Estamos iniciando o mês de julho com o portal Pensar Direito. É um prazer, meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou professor de Direito e de Psicologia, pesquisador e estudioso, um jornalista científico. Então nós estamos aqui trazendo várias notícias hoje, dentre elas uma notícia muito importante que diz respeito ao acidente que ocorreu com a companhia Lufthansa na Alemanha, por uma de suas empresas do grupo econômico, a Germanis. Então ela ofereceu indenizações por danos emocionais a familiares de vítimas. É muito importante que essa indenização por danos emocionais ela esteja separada dos danos financeiros. É uma nova forma de indenizar. Nos Estados Unidos já é comum. No Brasil, estamos através do dano moral, que diferencia-se do dano material. Eu, como advogado e bacharel em psicologia e grau formação psicólogo, digo sempre que o dano moral é importante. E aonde a gente fala do dano moral? A gente fala também do assédio moral. O assédio moral não só nas relações de trabalho, mas o assédio moral também nas demais e todas as relações, em todas as áreas e segmentos da sociedade. O assédio moral, ele traz para a pessoa enormes prejuízos emocionais e psíquicos, mentais. Então é importante que esse assédio moral seja também indenizado. É preciso que haja no Brasil uma cultura do assédio moral. E já está existindo. Assédio moral, por exemplo, é coletivo, é o dano moral coletivo no trabalho. Uma empresa pagou, o Dr. César Cabral me enviou um e-mail que a empresa pagou 2 milhões de dano moral por um assédio moral coletivo. Então o assédio moral coletivo já está existindo e é importante que as empresas se preparem para um trabalho preventivo. Esse trabalho preventivo é feito pela psicologia organizacional. Então é importante. E eu venho trabalhando nesse sentido de que a empresa evite, porque na realidade não é o empresário responsável pelo assédio moral, e sim alguém de sua confiança que ele colocou num cargo. E neste cargo, esta pessoa é um chefe intermediário, um coordenador e etc. Então é preciso que nós possamos evitar o assédio moral para evitar o dano moral. Com certeza nenhuma empresa quer sofrer um dano moral, um assédio moral. Então eu digo sempre que, e repito e reitero, aquele caso que nós estamos falando, daquele rapaz, daquele senhor, que vem cometendo assédio moral, numa instituição séria, que eu tive a honra de apertar a mão do presidente da instituição, eu tive a honra de apertar a mão do presidente da instituição, dos diretores da instituição. A instituição é uma instituição séria, uma instituição digna, decente e honesta, mas não está conseguindo perceber que esse rapaz tem cometido diversos assédios morais. Nós temos recebido diversos e-mails, estão aqui, os e-mails, nós vamos soltando aos poucos ao longo dos nossos programas sobre a questão deste rapaz, dessa instituição que vem cometendo o assédio moral. Ele está nos assistindo, eu sei que o senhor está me assistindo, que com certeza deve estar muito preocupado. E eu lhe digo, sai rápido daí, saia rápido daí, saia rápido daí, porque se o senhor demorar, não demora, você está demorando. Você vai colocar no banco dos réus uma instituição séria, honesta e inocente. Mas cabe uma ação regressiva contra o senhor. O senhor pode pagar uma ação regressiva de danos à empresa que o senhor gerou prejuízo. Mas como o prejuízo pode ser alto, o senhor pode, como chefete, não ter dinheiro, como coordenador de cursos, que não está com um salário muito bom, não ter dinheiro para pagar essa indenização. Então poderá ser responsabilizado também na esfera criminal. Sai rápido daí, o senhor sai rápido daí, não demora.
O senhor está demorando, o senhor vai colocar no banco dos réus uma instituição honesta, uma instituição que eu tive a honra de apertar a mão do presidente e uma instituição inocente. Saia rápido aí, não demore, eu já tenho lhe avisado, saia rápido deste cargo, não demore, o senhor está demorando. Bom, esse cidadão vem assediando moralmente as pessoas, os professores, os colaboradores, enfim, todos da instituição. E esse senhor precisa ser retirado dessa instituição o mais rápido possível, porque se trata de uma pessoa doente, uma pessoa que deve ter transtornos psicológicos ou até mesmo uma psicopatia, alguma coisa nesse sentido, se tornando um psicopata de extrema periculosidade. Um psicopata de extrema periculosidade. Mas vamos à notícia que nós estamos aqui sobre a questão da indenização da companhia alemã Lufthansa, através da empresa do seu grupo econômico, a Germanis, que oferece indenizações por danos emocionais a familiares das vítimas. A companhia aérea alemã, Germanis, está oferecendo indenizações de 25 mil euros para familiares próximos das vítimas fatais da queda no dia 24 de março pela sua dor e sofrimento. Só a questão emocional, declarou a empresa nesta terça-feira. Evidências mostram que o copiloto Andreas Luptis trancou o avião, o capitão fora da cabine durante o voo 4U9525, que ia de Barcelona a Düsseldorf, e atirou o avião deliberadamente contra a encosta de uma montanha, matando todas as 150 pessoas a bordo. Os pagamentos de 25 mil euros se somam aos 50 mil euros já pagos como assistência financeira imediata aos familiares. Notem que a indenização por dano moral foi uma indenização que foi feita por dano moral e por dano material foi feita e por dano moral. Só que há uma diferença, o dano material foi maior, é um erro, novamente. Esses 50 mil euros já pagos com assistência financeira imediata aos seus familiares. A lei alemã normalmente não contempla pagamentos separados por dor e sofrimento, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos. A companhia, uma das unidades da Lufthansa, afirmou nesta terça-feira que deseja tratar todos com justiça. Embora um advogado tenha dito que a oferta é insuficiente. Eu também acho muito pouco esse dinheiro está sendo pago, mas é um avanço no mundo para a questão das indenizações por danos morais e emocionais. Então, as indenizações por danos emocionais serão feitas a pais, cônjuges, parceiros e filhos das vítimas e não serão exigidas provas dos danos sofridos para a efetuação dos pagamentos, disse a empresa. Lógico que não tem que ter prova, porque já está comprovadamente definido pela investigação aérea que houve suicídio do copiloto, trancando-se na cabine sozinho e jogando a aeronave nas montanhas nos Alpes franceses. Ele estava em estado depressivo e não foi avaliado terapeuticamente, psicoterapeuticamente, não houve uma avaliação correta, uma avaliação concreta do seu estado emocional. Isso é muito ruim e gerou então o quê? Gerou esse pagamento dessas indenizações. Então é preciso que tenhamos uma gestão da psicologia organizacional, porque se não houver uma gestão da psicologia organizacional, nós poderemos estar incorrendo em grandes equívocos e erros no tratar com as pessoas, com os colaboradores, etc, etc. E é preciso um processo de pesquisa do clima organizacional, justamente como uma espécie de detectar se um chefe é um psicopata, se um chefe precisa sair, se um chefe pode continuar no comando, se algum colaborador tem algum problema. Então nós temos um escritório de advocacia especializado em pesquisa do clima organizacional. Então nós temos vários clientes que participam desse processo. É um processo sigiloso, é um processo que não se dá o nome, se entra na empresa não se sabe o que está fazendo, se dá outros nomes como palestras e estudos e na realidade chega ao diretor, à diretoria sigilosamente as informações.
Então, por exemplo, no caso deste rapaz, que eu reitero, saia daí logo, não demore. O senhor vai colocar no banco dos réus uma instituição séria, que eu tive a honra de apertar a mão do presidente. Uma instituição inocente. Saia daí logo, não demore. Eu estou lhe avisando, saia daí logo, não demore. O senhor é um assediador moral, covarde, covarde. Reitero o que eu disse, porque é um assediador que utiliza-se do seu poder, junto com a sua subchefe, que é uma senhora também covarde, mentirosa, enganadora e traiçoeira. Então nós temos uma pesquisa já encomendada, que o senhor não sabe, uma pesquisa do clima organizacional. Por isso não podemos revelar os nomes, porque fizemos algo sigiloso. Então o senhor sabe que tem muitos e-mails contra o senhor. Saia daí logo, não demora, não demora, porque o senhor vai colocar no banco dos réus uma instituição séria, digna, honesta e inocente. Saia daí logo. Sai daí logo, cara. Não demora. Você está demorando. Vai colocar no banco dos réus uma instituição séria e inocente, que eu tive a honra, uma instituição inocente, que eu tive a honra de apertar a mão do presidente desta companhia e tive a honra de apertar a mão da sua diretoria. Portanto, fora! É o que nós todos queremos para o senhor. Sua assistente foi vaiada pelos alunos. O que é que o senhor espera mais? O senhor e ela, rua, fora daí, que vocês não têm capacidade de estar aí e vocês estão prejudicando uma instituição séria. Sai daí logo, logo. O senhor vai colocar no banco dos réus uma instituição inocente. Não demora. Nem o senhor, nem seu assistente. Bom, parênteses próximos, voltando aqui ao caso da Lufthansa, que foi a companhia que o copiloto suicidou-se jogando o avião nos Alpes franceses, em que cada parente recebeu 25 mil euros como indenização por danos emocionais, exclusivamente os danos emocionais. Parentes próximos que vivem na Alemanha também podem requerer outros 10 mil euros por pessoa como indenização por quaisquer problemas de saúde, sem precisar comprová-los, acrescentou a companhia. Então, essa informação está na internet, no MSN Notícias. Familiares e passageiros mortos na queda do avião da Germânia recebem indenizações por danos emocionais sofridos por este trágico acidente, cuja responsabilidade é da companhia. Por quê? Porque a companhia, ao contratar um funcionário, ela tem o dever em elegendo, em vigilando, em elegendo em eleger, e em vigilando em vigiar. Então, eu nomeio porque eu elejo o melhor colaborador e eu tenho que acompanhá-lo, fiscalizá-lo, não só nas suas funções, mas também na sua saúde mental. A sua saúde mental é de grande importância para a questão do servidor estar ou não na companhia. Fora disso, nós estaremos cometendo grandes equívocos, poderemos estar cometendo grandes equívocos e prejudicando as pessoas, o que não é correto. Nós temos que a saúde mental do trabalhador, ela é muito importante. Ela é muito importante. E hoje nós trabalhamos com o processo de diagnóstico da saúde mental do trabalhador. Eis aí a grande questão da gestão da psicologia organizacional. Um dos grandes sintomas que nós estamos estudando é o transtorno psicológico, o transtorno mental, da questão da dissociação, é o transtorno dissociativo. Esse transtorno dissociativo, ele pode migrar tranquilamente para o transtorno do estresse pós-traumático, bem como ele pode migrar para o transtorno somatoformes, ou vice-versa, né? O transtorno do estresse pós-traumático é um transtorno gerado por estresse. A pessoa em profundo estresse, por exemplo, aquela pessoa que é
assediada moralmente, ela recebe um assédio moral, ela poderá passar por estados depressivos, transtorno de pânico, o próprio transtorno do estresse pós-traumático. E esse estresse leva a pessoa a ter diversos problemas que podem culminar com transtornos dissociativos, evidentemente. E no caso da pessoa que sofre o assédio moral, seja no trabalho, seja um preso acusado que seja inocente, ele também é assediado moralmente. Seja aquele em que seu retrato passa na mídia e depois é considerado inocente, ele é também assediado moralmente. Então ele passa a ter este transtorno, e esse transtorno é extremamente prejudicial à saúde mental da pessoa e do trabalhador. Então, com certeza, as empresas, as companhias não querem, em hipótese alguma, que os seus colaboradores passem por quaisquer tipo de transtornos psicológicos e prezam, com certeza, pela sua saúde mental. Então, é importante diversos trabalhos como treinamentos, palestras, estudos, pesquisa do clima organizacional, dentre outros, para justamente equilibrar o seu colaborador, para que ele possa ser uma pessoa normal, equilibrada, dentro das suas dificuldades da vida real, do mundo real que todos nós passamos, toda a sociedade passa, mas enfrentá-los com tranquilidade e poder produzir cada vez mais de forma prazerosa para a sua companhia, para que a companhia tenha um sucesso, já que o capital humano é extremamente importante. Então nós temos que o assédio moral feito, como é feito no caso que eu estou citando aí, extremamente prejudicial. Extremamente prejudicial. Só pode ser oriundo de um psicopata e com sua parceira, a sua assistente na coordenação, pessoa que foi vaiada pelos alunos, mostrando a sua incapacidade, a sua falta de empatia com as pessoas. Pessoas de extremamente personalidade desviante, de condutas desviantes. E o senhor sabe que eu estou falando com o senhor. Saia daí logo. O senhor vai colocar no banco dos réus uma instituição inocente cujo presidente eu tive a honra de apertar a mão. E diretores honestos, direitos, que não estão percebendo que o senhor e sua assistente neste cargo de coordenação são verdadeiros psicopatas que querem derrubar, inclusive, e conseguiram derrubar o coordenador anterior, através de suas manobras como psicopatas que são. Bom, despersonalização e desrealização. A despersonalização e a desrealização são sintomas que podem surgir associados ao pânico, à ansiedade e ao medo, e pertencem a um grupo de sensações, sentimentos conhecidos por dissociação. Existe uma escala que avalia o grau de dissociação, que varia numa pontuação entre 0 e 10. Por exemplo, algumas das pessoas com perturbação de pânico obtêm na escala valores entre 4 e 5. Muitas pessoas com ataques de pânico afirmam que os ataques começam com a experiência de personalização e de desrealização. As sensações de dissociação são muitas e variadas. A dissociação significa não estar associado a si mesmo e não estar associado à realidade externa, ao mundo externo. É uma espécie de fuga esquiva, né? E não luta, né? Ou seja, há um trauma e há uma psicorreação da pessoa em voltar-se para si e viver no seu mundo, que não é o mundo real. Ou a não satisfação consigo mesmo e a fuga de si mesmo. Então, as sensações dissociativas, dentre outras, nós podemos ter sensibilidade à luz e ao som, visão em túnel, sensação de que o corpo aumentou, sentindo-se maior do que o normal, sentir que o corpo diminuiu a proporções mínimas, objetos parados parecem mexer-se, estar a guiar no carro e a perceber-se de que não se lembra de uma parte ou da totalidade da viagem, estar a ouvir alguém a falar
e a perceber-se de que não ouviu nada ou partes do que a outra pessoa disse, a pessoa fica voando. Por vezes ficar a olhar para o espaço e não ter noção de que o tempo passou. Enfim, essas questões demonstram a questão da dissociação, que são sintomas que oriundos também, na nossa opinião, de um estresse muito grande, o chamado estresse pós-traumático. Então, o que a gente pode observar é que nós precisamos cada vez mais cuidar, porque nós estamos vendo um mundo onde aparecem atiradores que matam as pessoas, terroristas que matam as pessoas, um copiloto que comete o suicídio e por aí lá vai. Então nós precisamos cada vez mais trabalharmos no sentido de que se faz necessário e urgente para toda a sociedade o interesse solidário e coletivo com a saúde mental das pessoas. Tratar bem e viver bem em sociedade faz parte de um dever de solidariedade do bem comum. Mudando de polo aqui um pouquinho, vamos falar um pouco da questão da Operação Lava Jato. Eu não gostaria de ser o julgador, não sou julgador e não tenho capacidade de fazê-lo. Mas na Lava Jato, para os meus alunos aí, surge uma questão que pode ser desenvolvida em artigo científico. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, em belíssima entrevista, eu assisti, nos disse que nós temos 50% dos presos provisórios no nosso país abarrotando as cadeias. Nós temos as prisões provisórias, sejam elas temporárias ou preventivas, que visam diversos delatores. Por outro lado, se não fossem esses delatores, nunca nós saberíamos os desmandos que ocorrem no nosso país, principalmente na Petrobras. Então, o que fazer diante de uma dualidade? Garantismo penal, são garantias do cidadão, versus verdade real no processo penal. Eis um tema excelente para artigos científicos. Voltando aqui também a outro caso que a gente tem trabalhado bastante, do qual eu milito como advogado, é o caso de um rapaz que está preso, que foi acusado de um homicídio e uma tentativa de homicídio, deixando o rapaz em cadeira de rodas, o que é muito triste. Nós aqui lamentamos e respeitamos por demais a dor das famílias. Nós em momento nenhum queremos desrespeitar a dor das famílias, em nenhum momento. Mas por outro lado, não podemos colocar o inocente na cadeia. No outro dia, apareceu estampada a foto do meu constituinte e cliente como sendo o acusado. Não existe prova de balística, não existe prova de pólvora nas mãos, não existe nada, absolutamente nada. Não existe testemunha descompromissada, não existe nada. Só existe uma coisa, o declarante, vítima, uma das vítimas, que numa festinha é natural, num bar Santa Clara, ele ingeriu bebida alcoólica das 10 horas até 1 hora da manhã, que é natural. Ao sair no estacionamento, onde não tem câmeras, onde não tinha iluminação, ele, de susto, recebeu aquilo, uma coisa apavorante para qualquer cidadão, qualquer pessoa, receber uma pessoa com revólver e atirando nele. Ele então, depois de toda essa conjuntura de jornais, de televisões, etc., da mídia, ele acaba reconhecendo este rapaz. O reconhecimento está falho. Não porque ele queira, talvez, eu tenho debatido isso, mas porque nós temos falsas memórias, nós todos, seres humanos. E quando nós estamos sob estresse, a nossa memória tende a nos iludir, a nos enganar. Nós podemos viver, no momento de estresse, uma espécie de desrealização passageira, temporária. Então nós temos uma falsa memória. E essa falsa memória, ela vai o quê? Ela leva a uma visão distorcida da realidade. E isso poderia e pode ter ocorrido no caso concreto do nosso constituinte, porque o rapaz pode ter se equivocado e está insistindo nisso. E na realidade é uma busca da satisfação, uma busca da realização de respostas àquela agressão que ele sofreu. Essa é uma busca natural de todo ser humano. O senhor não pode se perseguir o patrono, o advogado, porque se não for eu, vai ser outro. Não é? Não tenha dúvida nenhuma que essa perseguição não pode ocorrer por parte de ninguém.
deve-se analisar as coisas com mais vagar, com mais cautela, porque a testemunha compromissada, aquela que tem a obrigação de dizer a verdade dos fatos, esta sim é que deve ser valorada como prova inconteste. O declarante, somente o declarante, não tendo nenhum lastro probatório, é muito temerário se levar a júri, porque não existe o indúbio para a sociedade. Pelo contrário, existe a certeza em favor da sociedade de que ele não deve ser levado a júri. E no mais, muito menos condenado. Então é preciso cautela, é preciso muita calma, porque nós não podemos atuar dessa forma. Com certeza absoluta, uma pessoa que tem um cano de revólver apontado para a sua cabeça, essa pessoa, ela com certeza absoluta, ela sofre um momento de, nem que seja momentaneamente, uma espécie de transtorno, sendo uma pessoa normal, sendo uma pessoa que não tenha nenhum transtorno. Mas qualquer ser humano pode sofrer um transtorno dissociativo e uma sensação de desrealização, ou seja, fora da realidade normal. E aí o seu inconsciente pode fantasiar, principalmente quando é induzido pela mídia escrita, falada, televisada, ele pode simplesmente fantasiar e associar como certeza que aquele cidadão que está passando na mídia, que é o acusado, foi o seu agressor. Nota a importância disso aí. É muito importante esse ponto para que a gente não cometa. Só essa, entre aspas, prova com contradição, porque o meu constituinte estava de camisa verde claro. Isso as câmeras mostram no bar onde ocorreu a festa, em que não houve briga, não houve nada. Verde claro. E no momento do crime, e por um lapso temporal, logo que todos saem, os disparos ocorrem. Então o lapso temporal impossibilita qualquer mudança no quadro, na cena do crime. Ele descreve o atirador de camisa preta, descreve como alto e magro, o nosso constituinte é estatura mediana e meio gordinho, meio forte. Então não há como uma declaração dessa ter peso na mídia e insistir numa condenação ou levar a júri uma pessoa num estado desse. Eu considero isso um verdadeiro absurdo e nós vamos ver que isso vai ser um dos grandes erros judiciários, que eu rendo homenagem a todos os meus colegas, inclusive que trabalham neste caso e o fizeram com extrema responsabilidade, dignidade, mas e com certeza não tira nenhum mérito deles reconhecer que há um equívoco neste caso. Não tira nenhum mérito do trabalho que eles desenvolvem ao longo da profissão como autoridades que são. Bom, desse modo, nós podemos falar também das pessoas que estão presas e que são assediadas moralmente. O preso é extremamente assediado moralmente. E ao ser assediado moralmente, ele cria traumas e mecanismos de transtornos dissociativos, de outros transtornos, o que impossibilita a sua reabilitação social. Impossibilita e muito a sua reabilitação social. Então, nós temos aqui que a reabilitação social surge como alternativa para situações em contextos socio-históricos que buscam não apenas a humanização da pessoa humana que sofre transtorno, mas também do local que a pessoa humana fica, seja uma instituição psiquiátrica, seja também a pessoa que se encontra num presídio. Então, existem serviços substitutos em saúde mental, serviços substitutos aos manicômios. E muda-se também, hoje em dia, a conceituação de reabilitação social para a reabilitação psicossocial. Porque, na realidade, se está trabalhando psicamente, está trabalhando também no meio social onde a pessoa vive. Então, a eficácia no enfrentamento de fatos estressantes define a vulnerabilidade psicológica de uma pessoa. Se os recursos utilizados para o enfrentamento não forem desenvolvidos pela pessoa,
poderão ocorrer transtornos mentais. Os fatores de vulnerabilidade são inversamente proporcionais à capacidade de enfrentamento de acontecimentos estressores. Então, cientificamente, os valores de vulnerabilidade são inversamente proporcionais, né? Eles são muito mais, o estresse lhe traz muito mais medo, angústia, do que sua capacidade de resolver a questão, de sair do problema, de enfrentar e de lutar o problema. Essa incapacidade sua leva com certeza a um estresse. E esse estresse pode, nós estamos falando também hoje de transtorno dissociativo, levá-lo a um transtorno dissociativo grave, gravíssimo e perigoso. Além de gerar outros transtornos, né? Como por exemplo as ligações do transtorno dissociativo, as suas conexões, os seus links com a despersonalização e a desrealização. E também muito importante que seja dita a questão de que o transtorno somatoformes, que é um transtorno em que a pessoa sente uma doença física sem nenhuma explicação médica, e os transtornos conversivos, dentre outros transtornos. Quero por demais agradecer ao senhor e à senhora que está no nosso portal Pensar Direito e agora diretamente ligado ao nosso blog, né, da TV Pensar Direito, TV e rádio pensardireito.blogspot.com, TV e rádio pensardireito.blogspot.com. Fique conosco, nós vamos iniciar a partir de julho, nas férias. Espero que os senhores tenham tido uma excelente festa junina, todas as festas juninas com prazer, com alegria, possam retornar aos seus trabalhos agora e que esse mês de julho é um mês tipicamente de férias, né? Possamos organizar o começo do segundo semestre de 2015. Nós temos web cursos, são cursos diretamente pela nossa web rádio. Nós temos doença mental e crime. Hoje não se usa mais o termo doença mental, a gente fez porque é uma chamada e o Código Penal ainda utiliza doença mental. Hoje se fala transtornos da personalidade, transtornos mentais, transtornos psicológicos, etc. Mas o Código Penal brasileiro, ainda antigo, fala em doença mental, por isso a gente tem que falar. Doença mental e crime é um curso maravilhoso. E a psicologia organizacional com ênfase no assédio moral e sexual. Esses cursos serão dados pela nossa web rádio de forma gratuita. O senhor e a senhora poderá assistir. Caso queira fazer o curso verdadeiramente, porque o senhor e a senhora estarão como alunos ouvintes. Caso os senhores queiram fazer o curso, os senhores terão um investimento muito pequeno, pode mandar para o nosso e-mail, nós vamos prestar as informações para a sua inscrição e o senhor receberá um audiolivro, um livro-texto e ao final um certificado pela Faculdade Einstein, a Faculdade Einstein que está chancelando os nossos cursos, como cursos de extensão universitária que o senhor poderá utilizar para seu currículo, para a sua empresa, para a sua qualificação e também para as suas atividades complementares. Eu quero por demais agradecer, desejar-lhes boa tarde, bom dia, boa noite, já que o programa fica no ar 24 horas, de domingo a domingo, os senhores poderão estar assistindo à tarde, à noite ou pela manhã. Mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado ao portal Pensar Direito. E nós estamos então associados ao portal Pensar Direito no TV e rádio pensardireito.blogspot.com. Assista também a nossa radiojurídica.zig.net e assista também a Rádio Psijudicial, radiopsijudicial.blogspot.com. Todos estamos no portal Pensar Direito, o portal com informação qualificada, informação educacional, informação precisa, informação crítica, fora do senso comum e dentro de um senso científico, um jornalismo de verdade, a verdade por trás da notícia, um jornalismo científico.
Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Nós já estamos iniciando a partir do dia 7 os nossos cursos, web cursos, que os senhores poderão assistir pela internet. Muito obrigado, até o próximo encontro nosso. Fique conosco, Portal Pensar Direito, o portal da informação qualificada, a melhor informação da mídia aqui no Brasil. Sei também que nosso portal Pensar Direito é assistido em todas as partes do mundo, em mais de 145 países. Muito obrigado. Tenho recebido e-mails muito de Portugal, da Espanha e até mesmo da Flórida, nos Estados Unidos, com um brasileiro que nos assiste lá. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Fique conosco, participe, mande seu comentário, assista aos nossos cursos como aluno ouvinte, gratuito, ou como aluno matriculado, inscrito. Muito obrigado a todos. Informações pelos nossos e-mails. Só Tribunal Júri, S de Sérgio, O de Orlando, Tribunal Júri com J de Jato, JURI, @hotmail.com. Muito obrigado. É um prazer estar com o senhor e a senhora. Até a próxima, se Deus quiser.